Bom, amigos, eu sou o Jonathan e tá saindo aí, tá saindo. Vamos pouco a pouco. Tá certo a transmissão aí? Valeu. Então, a gente vem seguindo uma série chamada Igreja. Não vou dar toda aquela introdução. Quem já tem acompanhado já sabe, nós estamos vivendo uma série, mas talvez é a primeira vez que você está aqui. Quem é que é a primeira vez que entrou aqui hoje? Ninguém? Pensei que eu tinha visto rostos novos aí, mas enfim. Então, mas talvez faz tempo que tu não esteja vindo. A gente está vivendo uma série chamada Igreja. Semana passada nós falamos sobre a importância do encontro. E foi ótimo, né? E é bom estar junto, né? É bom ouvir a voz do Cláudio, né, cantando. Mas é bom ouvir a voz do meu irmão que está do meu lado, né, cantando. E poder adorar a Deus junto, poder levantar as mãos junto com meus irmãos, poder orar junto com os meus irmãos, chorar, abraçar, tomar um café, um copo d'água, um chimarrão. Tomei um chimarrão antes ali, coisa boa. E essa série Igreja que a gente está vivendo, a gente tem buscado responder algumas perguntas. O que é a igreja? Por que existe a igreja? Quem é a autoridade na igreja? E hoje nós vamos falar um pouco, não é nem responder uma pergunta, hoje nós vamos falar um pouco sobre o que a igreja enfrenta. Nós vamos falar sobre as batalhas, as lutas que a igreja passa. Então, como a gente vai falar bastante sobre esse tema, eu queria convidar você a orar junto comigo. Senhor, aqui estamos nós, Deus, reunidos em Teu nome, com o único propósito, Deus, de Te adorar, de Te buscar, Deus. Que os nossos corações nesse momento, Deus, possam estar abertos, Deus, para receber aquilo que o Senhor tem para falar. A palavra, ela é Tua e a palavra, ela é poderosa, Deus. Então eu Te peço que hoje o Senhor possa estar falando ao nosso coração e que a gente possa Te escutar e principalmente Te obedecer, Deus. Obrigado pelo privilégio de podermos nos reunir juntos, Deus, como igreja, como um corpo. Eu poder estar sentado ao lado do meu irmão, Deus. Eu poder estar dando um abraço no meu irmão. Obrigado, porque só através do Senhor nós temos essa capacidade, essa possibilidade de sentir parte de uma família que não é nem de sangue, Deus, mas é uma família espiritual, Pai. Muito obrigado mais uma vez pela Tua presença nas nossas vidas e age, Deus, livremente essa manhã aqui, Pai, em nome de Jesus, amém. Então eu vou começar com um filme, falando sobre um filme, e eu já notei que sempre quando eu trago uma ilustração do filme que todo mundo já conhece, né, o filme. Hoje eu tentei trazer um que ninguém conhece. Alguém já ouviu falar no filme Eles Vivem? Não, né? Eu tinha certeza. Um filme de 1988. Pode botar a primeira imagem. Um filme de 1988. E esse filme, o protagonista, eu vi que tem umas pessoas que gostam bastante de filme aí, que estão coçando a cabeça, né? Não, mas eu acho que eu já vi já. Mas enfim, o protagonista nesse filme, ele tem uma vida normal, ele busca trabalho, ele está tentando ganhar a vida normal, como uma pessoa normal, né? Com dificuldades e tal. E ele consegue um trabalho ali um trabalho bem complicado, até que um dia ele encontra uma coisa que muda a vida dele. Ele encontra um óculos, mais ou menos que nem esse aqui, assim, o óculos dele é mais estiloso. Bota a segunda imagem só. E quando ele usa esse óculos, ele começa a ver as coisas diferente. Ele começa a ver, um dos exemplos é quando ele olha as placas não tem mais a figura que estava na placa. Então tem um hambúrguer desenhado na placa. Quando ele bota o óculos, aparece assim, ó, compre. Quando ele tira o óculos, ele vê uma loja de joias com uma mulher segurando uma joia assim bem na frente, mas quando ele coloca os óculos, diz assim, ó, você precisa disso.
Então ele começa a ver o que está por detrás daquela imagem. Mas não só isso, ele também começa a enxergar seres que não são humanos, habitando no mundo. Então quando ele coloca, ele consegue ver pessoas que não são humanas e aqueles que são humanos. Ele consegue ver a diferença, sabe? Tudo isso graças ao óculos. Esse óculos aqui é o que revelava para ele a existência desses seres. E esses seres, eles não só habitavam o mundo, mas eles também influenciavam as decisões e eles influenciavam a sociedade. Alguns desses seres, eles estavam em cargos, né, como chefes e tal, e eles influenciavam os seres humanos. Agora voltando para a nossa realidade aqui, Santa Cruz do Sul, planeta Terra. Esse mundo que nós conhecemos, ele é um mundo físico, ele é um mundo material, né, visível e tangível. Você consegue ver as coisas, você consegue ouvir as coisas, você consegue tocar nas coisas, você consegue tocar nas pessoas. Você sente isso. Tu consegue sentir o vento, mesmo que tu não enxergue. Você consegue ouvir os barulhos. Você consegue ouvir o barulho do ar-condicionado, inclusive. Eu estava com a esperança que a gente ia conseguir ouvir as crianças agora. Ó, deu para ouvir um pouco. Então esse mundo nosso é assim. Você consegue também manipular coisas para que aquilo faça uma coisa para ti. Você consegue pegar uma faca e descascar uma fruta. Você consegue pegar um livro e folhear página a página. Você consegue pegar o teu celular agora aí e digitar uma mensagem. E agora eu quero falar, a Bíblia fala de um outro mundo, chamado de mundo espiritual. Esse mundo, ele não é físico, ele não é visível e ele é intangível. Você não consegue tocar nas coisas. O mundo espiritual, ele é habitado por anjos, habitado por demônios. E muitas vezes a gente acaba esquecendo da existência desse mundo espiritual. E achamos que tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, todas as coisas que acontecem na minha vida são frutos só do mundo material, só do mundo físico. E agora eu quero enfatizar, eu quero dar importância, quero encorajar você a dar importância para esse mundo espiritual. Porque lá, como a gente já falou, anjos e demônios habitam. É no mundo espiritual onde as nossas orações acontecem, onde elas atuam, onde o nosso espírito é aquietado ou agitado. E presta bem atenção na importância do mundo espiritual. Já prestou atenção que é no mundo espiritual onde a nossa decisão por Jesus acontece? Uau! O mundo espiritual é importante mesmo. Através de uma ação física minha aqui, de confessar com a minha boca e crer no meu coração, no mundo espiritual está acontecendo o quê? Está acontecendo a restauração da comunhão do meu espírito com o Pai. Olha a importância, já pensou nisso? Daqui a algumas semanas nós vamos ter o batismo aqui. Isso aí, glória a Deus. Vamos ter o batismo acontecendo aqui. O batismo é outro exemplo de algo físico, né? Uma imersão num lugar com água, mas naquele momento também é a demonstração de algo espiritual que aconteceu. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, e esse é um movimento espiritual. A Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. Eu vou ler Efésios 1, 13 e 14. Eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Vai ser transmitido aqui também.
Fala assim: a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe a salvação a vocês. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. As nossas ações no mundo espiritual influenciam diretamente a nossa vida. Tanto que uma decisão no mundo espiritual determina onde a nossa alma vai passar a eternidade. Tu viu o texto ali falando sobre que ele coloca em nós uma marca de proprietário. Em outras versões vai dizer que fomos selados com o Espírito Santo. É como um rei que sela um documento, sela algo, que aquilo ali diz: isso é propriedade minha, isso agora é meu, e eu estou selando isso aqui. Obviamente, se tu olhar para você aí que já aceitou Jesus, você não tem nenhum selo físico em você, né? Você não tem nenhuma marca aí dizendo: ó, o Espírito Santo está em mim. Porque isso não aconteceu no mundo material, no mundo físico. Isso aconteceu no mundo espiritual. Existe um mundo espiritual, pessoal. Nós não o vemos, mas ele é real. E um texto bem famoso que nos dá uma ideia da grandiosidade desse mundo está lá em 2 Reis. Eu quero ler hoje aqui contigo. 2 Reis, capítulo 6. E ali eu vou te dar um contexto. Nesse momento do texto, Israel estava em guerra, né, contra a Síria. Não a Assíria, a Síria, entendeu? Então estava num momento de guerra contra os sírios. E o que acontecia? Israel tinha um profeta chamado Eliseu. E Deus falava com Eliseu e contava tudo o que o rei da Síria ia fazer. E daí o que o Eliseu fazia? Falava com o rei de Israel e eles conseguiam se preparar e fugir antes da ação do rei da Síria. E aí aconteceu que o rei da Síria ficou enlouquecido. O que está acontecendo? A gente nunca consegue pegar eles. E aí vem chegando 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Vamos junto. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu o conselho de seus oficiais e escolheu um lugar para armar seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando, escondidos para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar, e eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido, e então chamou os seus oficiais e lhes perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? Um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: descubram onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com os seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou na casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu a oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Sim, existe uma realidade espiritual que faz parte da criação de Deus também. Mas deixa eu te dizer uma coisa para te encorajar aqui. O nosso Deus, Ele é Deus lá também. O nosso Deus é todo poderoso, Ele é Rei dos Reis no mundo espiritual também. Ele tem toda a autoridade lá também.
O texto fala que o servo de Eliseu não conseguia ver os carros de fogo no início, né? A gente leu que Deus tinha colocado ali para proteger eles, né? Ele só conseguia ver o adversário, só conseguia ver aquilo que era material, só aquilo que era físico. Aqui nós temos um israelita, pessoal, pertencente ao povo de Deus. Não só isso, mas um servo de um profeta, sabe? Acostumado a ver milagres, acostumado a ver Deus agindo através daquele homem. Nós estamos vendo um cara assim, sem nenhuma noção do mundo espiritual. Eliseu então pega para ele e fala, pede para Deus, Senhor Deus, dá uns óculos espirituais para ele aí, para ele conseguir enxergar o que ele não está vendo. O exército inimigo também não via o exército do Senhor. Na cabeça deles, eles estavam ali, ganhamos, conseguimos chegar de noite, cercamos a cidade, já era para eles. E você? Você acredita no mundo espiritual? Você acredita que existe um mundo espiritual? Tu acredita que esse mundo espiritual, imaterial, afeta a tua realidade nesse mundo aqui, material e limitado? Saiba que esse mundo existe. Então, uma vez que nós sabemos da existência do mundo espiritual, temos outro ponto para aprender aqui de manhã. Nesse mundo espiritual é onde são travadas as batalhas espirituais. Já ouviu falar em batalha espiritual? Já ouviu falar nesse termo? Batalha espiritual, como o próprio nome já diz, né? É uma batalha que você nem sempre vê. E ela é travada no ambiente que a gente acabou de falar aqui. E um dos maiores erros das pessoas, e às vezes da igreja, é acreditar que todas as situações que eu passo, todos os momentos difíceis, que parecem ser intermináveis, aquele momento de desânimo assim, que nunca passa, os momentos de fácil irritabilidade, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu ando muito irritado, eu irrito fácil, já faz um tempo já que eu não consigo, perdi a paciência, não sei o que aconteceu comigo. Momentos de doença, momentos que nós estamos passando por acusações. Um grande erro é acreditar que todas essas coisas são exclusivamente coisas do mundo físico, do mundo material. Quantas vezes eu mesmo me encontro passando por situações sem explicação, que eu digo assim, e daí do nada aconteceu isso também. E daí já estava cheio de coisas e daí aconteceu isso também. Como se fosse algo, obra do acaso. Talvez, eu não sei como é que tu tá. Talvez tu esteja passando por algo que parece que não termina. Talvez tu está passando por uma coisa que na tua cabeça eu não sei explicar, mas parece que o universo está conspirando contra. Deixa eu te falar, talvez tu pode estar passando por uma batalha espiritual. Lembre, pessoal, o bem e o mal existem de verdade. E o único plano que Satanás tem é de destruir o que Deus ama. Esse é o plano dele. Você e eu. Tu consegue lembrar momentos na tua vida que você passou dificuldades que parecia que era fora do normal, que não era normal o que você estava passando, alguma situação difícil, dolorosa, parecia que tudo cooperava para o mal, não para o bem. Tudo queria fazer você perder a calma, fazer você vacilar, pecar, desistir. Eu lembro de uma visita, agora vou contar um testemunho. Nós fizemos uma visita com um grupo da igreja e essa senhora, ela tinha pedido para a igreja, eu quero uma visita da igreja lá na minha casa, que eu quero ouvir sobre Jesus.
Ela não conhecia Jesus, mas ela mesma pediu: eu quero que eu receber a igreja na minha casa para ouvir sobre Jesus. Uau, que oportunidade! Então nós fomos até lá. Foi mais alguns irmãos e irmãs. Chegamos lá, fomos bem recebidos e maravilhoso assim o início, né? A gente chegou lá e enquanto estava com conversas superficiais, assim, vamos dizer, né, que a gente chegou lá e aquele negócio: que legal tua casa, tudo normal. Quanto tempo tu mora aqui? Tanto tempo. Legal. Então, enquanto estava acontecendo essas conversas, estava tudo certo. Mas no momento em que nós começamos a entrar em conversas profundas, coisas começaram a acontecer. Quando a gente começou a falar sobre Jesus, sobre o Evangelho, é verdade, pessoal. Eu estava sentado assim conversando com ela. Começa uma televisão no volume máximo. Já botou tua televisão no volume máximo? É alto, né? Começou uma televisão no volume máximo no quarto do lado. E não tinha porta no quarto, era só uma cortina assim. Então, aquele barulho da televisão muito alto enquanto nós conversávamos falando sobre Jesus. Aí chegou um momento que eu falei: com licença, seria possível baixar o volume da televisão, porque a gente não está conseguindo se entender, a gente não está conseguindo ouvir um ou outro. Claro, pode deixar. Ela falou com o filho dela que tinha ligado a televisão lá. Beleza, foi lá e baixou o volume. Continuando, quando a gente retomou a conversa, ela estava segurando o filho dela no colo, assim, o filho maiorzinho, assim, segurando no colo, que até então estava quietinho, estava até dormindo. Logo após aquela situação, o filho começou a ficar inquieto e a mãe teve que começar a destinar mais atenção ao filho, porque estava demandando mais atenção, fazendo ela se desconcentrar de novo. Naquele momento, quando eu olhei aquilo acontecendo, eu olhei para os irmãos e irmãs assim, eles já me olharam e nós já havíamos se entendido. Uma batalha espiritual estava acontecendo ali. Tu percebe como é fácil eu colocar a culpa na televisão do volume alto, eu colocar a culpa no filho dela que aumentou a televisão, eu colocar a culpa no feriado, porque era feriado e as crianças estavam em casa, não estavam na escola, eu colocar a culpa no filho que estava no colo dela, que estava demandando atenção. Como é fácil nós racionalizar tudo o que acontece, né? Às vezes as situações não surgem por razões naturais, por razões racionais, elas surgem por razões espirituais. Essa semana, eu sabendo que eu ia trazer esse assunto, Deus colocou no meu coração para falar sobre isso. Que semana, pessoal, que semana, preciso dizer para ti. Nessa semana, no início da semana, assim, eu já sabia que eu ia trazer essa mensagem, já estava em oração por isso. Então, no primeiro dia de trabalho essa semana, quem aqui conhece a subida da ABB ali? Todo mundo, né? A subida da ABB. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já foram ultrapassados na subida da ABB? Alguém já ultrapassou vocês no meio da subida da ABB? Difícil, né? E o cara me ultrapassou, ou não sei, né? A pessoa me ultrapassou e vinha vindo uma pessoa descendo. E ela teve que me cortar a frente, assim. Eu tive que frear, daí tu freia numa subida daquela, daí tu perde embalo, né? Aí, né, o sangue já começou a subir, assim, e o pé já começou a descer, assim, também, né? Aí deu segundos, o Espírito cara, tu vai falar sobre as batalhas espiritual, tu acha que o inimigo não vai te atacar essa semana? Isso é só o início, cara, isso é só o começo. Então, consegui orar ainda pela vida do irmão. Nós podemos escolher racionalizar as coisas. Nós podemos colocar razão material e física nas coisas. Mas nem sempre é. Outro texto que vai falar sobre a realidade espiritual está lá em Daniel 10. Nós não vamos ler aqui o capítulo, mas se tu quiser ler em casa,
Daniel capítulo 10. Vai falar que Daniel, outro profeta de Deus, conhecido por revelar sonhos. Deus dava a revelação dos sonhos para ele. E teve um sonho que ele não conseguia revelar. Ele orou a Deus e Deus não respondeu. Deus sempre fazia. Então ele começou a orar, e a palavra fala que durante 21 dias ele orou e jejuou, pedindo pela resposta de Deus. E no 21º dia, um anjo chega com a resposta para ele. E sabe o que o anjo fala? Deus já ouviu a tua oração no primeiro dia e me encarregou de trazer a resposta, mas eu não consegui chegar porque eu estava numa batalha dura e por isso eu me atrasei. Olha que história que nos dá uma visão maior do campo espiritual, né? Talvez isso que tu está passando hoje, talvez até esse momento agora tu tinha colocado só razões naturais, mas de repente possa ser uma batalha espiritual. E agora vem um grande ponto da manhã, da mensagem. As batalhas espirituais são travadas com armas espirituais. Batalhas espirituais se lutam com armas espirituais. Como você pode atacar o que você não pode tocar? Como é que você pode dar um golpe no que não se pode ver? Somente através das armas espirituais nós seremos capazes de atacar ou de nos proteger de um ataque espiritual, de uma batalha espiritual. E eu quero falar de uma arma poderosa, poderosíssima, que deve fazer parte de todo o seguidor de Jesus. Nós estamos vivendo uma série chamada Igreja, e é um assunto que é indispensável para falar numa série como essa, é sobre oração. Oração é uma arma poderosa, é uma arma muito poderosa no mundo espiritual. A igreja ela tem sido atacada. Nós cantamos hoje aqui, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. A igreja vem sendo atacada não nos dias de hoje. A gente fala, a igreja está sendo atacada, pessoal. Ela vem sendo atacada ao longo da história, séculos e séculos. E como é que ela permanece firme até hoje? Primeiro pela graça de Deus, mas através de homens e mulheres simples, mas que oram. Homens e mulheres que travam as batalhas espirituais na oração. A igreja de Jesus, grava essa frase, escreve na pedra, que nem diz um amigo nosso, escreve na pedra. A igreja de Jesus precisa ser conhecida como uma igreja que ora. A igreja de Jesus precisa ser conhecida como uma igreja que ora. E hoje, 2025, chegou a nossa vez, pessoal, de entrar nessa batalha, de se juntar com a família espiritual que vem ao longo de séculos travando em oração, e nós agora chegou o nosso momento de nos juntarmos. Como é lindo, né, ver em outros países onde a igreja é perseguida, onde o evangelho é travado, mas tu vê que tem homens e mulheres lá, simples, que travam a luta, que não desanimam, que continuam, que perseveram, porque oram, seguem em oração. Às vezes eles não têm nem a palavra para ler, mas a oração não tem como alguém segurar. Alguém pode entrar na tua casa e roubar todas as tuas Bíblias, queimar todas as tuas Bíblias, mas eles nunca vão conseguir tirar a oração de dentro de ti, nunca. Eu quero lembrar aqui só, né, dando aquele, que sempre quando eu falar de luta, batalha, guerra, eu não estou falando de nada físico, tá? Eu estou falando da batalha, da guerra mais importante. Não essa que tem chumbo e pólvora.
Eu estou falando daquela que, a mais importante, é que tu não pode tocar. E o texto que eu ia falar aqui, o Cláudio falou aqui, 2 Coríntios 4,18, mostra que o Espírito Santo está conduzindo aqui, né? Diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois aquilo que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Tudo nesse mundo vai passar, meu querido. Tudo nesse mundo que tu está vendo, carro, prédio, tudo vai passar. E vamos falar um pouco sobre oração, então, no capítulo 6 de Efésios. Eu quero ler esse texto com vocês. Efésios, capítulo 6, nós vamos a partir do versículo 10. Vai falar assim, barulhinho de folha ainda, quando tem barulhinho de folha, a gente dá uma esperadinha ainda, porque o pessoal tá... Semana passada o Martin falou sobre, traga sua Bíblia, né? Essa semana eu já escutei mais barulho de papel já do que... Vamos lá então, Efésios 6, versículo 10 diz assim: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo, aqui ele está encerrando a sua carta aos Efésios, né? O último capítulo ali, e ele vai, por isso que ele começa com aquele finalmente, né? Então ele falou um monte de coisa, e agora ele traz um resumão. Finalmente o que ele diz ali para se prepararem, né? Vai falar sobre vestir uma armadura. Mais para frente a gente vai falar sobre que armadura é essa, né? Mas o foco que eu quero dar nesse texto aqui é ficar firmes contra o quê? As ciladas. Você está vendo que ali não está falando do ataque do inimigo? Fica firme contra o ataque do inimigo. Não, está falando sobre fiquem firmes, se preparem para as ciladas do inimigo. Cilada é como uma armadilha, né? É quando alguém está tentando te enganar, né? Tu coloca uma armadilha ali, tu tapa, ela está querendo enganar com aquilo ali, não tem nada ali e tu acaba caindo. Ou até nós estávamos comentando ontem, né? Até tem alguma coisa ali que te atrai. Uma armadilha, quando tu vai botar uma armadilha, tu sempre coloca, para um animal, né? Tu coloca alguma coisa que ele quer comer, né? Uma coisa apetitosa, para o animal ir até lá e cair. E muitas vezes é assim que o diabo age. Ele não vem e te derruba num golpe só. Ele não vem e te dar um ataque numa vez só, assim, e te derruba. Mas a estratégia dele é justamente vir de mansinho, lançando armadilhas e esperar você cair. Ele lança a armadilha e espera tu cair. Fica observando. A fala muitas vezes do diabo, ela é doce. Ela não é brava. Ela é doce. Ela vai te lançar um elogio muitas vezes para tentar fazer você cair na arrogância, no orgulho. Talvez ele vai dizer que você está certo. Não, está certo, faz isso aí porque tu está certo. E daí tu vai lá e age errado. Talvez ele vai falar que está tudo bem fazer isso, porque todo mundo faz. Cara, todo mundo faz aí, cara, não tem problema. Mas o tom de voz dele vai ser bem mansinho assim. E se tu ouvir, tu caiu na cilada. As armadilhas, elas são colocadas de uma forma que a presa não consegue ver. Pegou essa? As armadilhas, elas sempre são armadas, sempre são colocadas de uma forma que a presa não consegue ver. Como é que tu consegue olhar então? Como é que tu vai conseguir enxergar isso? Óculos espirituais. Pedindo para Deus, orando a Deus, para que os teus olhos sejam abertos para ver as armadilhas, as ciladas do inimigo. Nós precisamos estar atentos a essas ciladas, pessoal. Vamos continuar nosso texto lá. Pois a nossa luta, versículo 12, pois a nossa luta não é contra sangue e carne. Em outras versões vai dizer que não é contra seres humanos,
mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. As pessoas não são o seu inimigo. Pegou essa? As pessoas não são os seus inimigos. Tu vai dizer: Jonathan, mano, tu não conhece o meu colega de trabalho. Tu não conhece o meu chefe. Tu não conhece como é o meu marido em casa. Tu não conhece como é a minha esposa em casa. Tu está dizendo aí que eles não, que não é os seres humanos, que não é o carne e osso. Ele mesmo faz para me irritar. Ele faz para me tirar do sério. Ele faz para eu me sentir mal, para eu não continuar mais fiel. Ele faz para eu abandonar a vida com Jesus. Sua luta não é contra as pessoas. O grande objetivo dessa manhã aqui hoje é nós sairmos daqui usando os óculos espirituais que irão nos permitir enxergar as batalhas espirituais e travar elas orando. Isso é um bom resumo de toda a mensagem. É sair daqui com os óculos espirituais para nos permitir enxergar as armadilhas, as batalhas espirituais, e nós travarmos elas com armas espirituais, em oração. Então Paulo agora vai falar sobre a armadura de Deus, que nós devemos usar na batalha espiritual. A partir do versículo 13 vai falar assim: por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para uma batalha nós precisamos estar preparados. Para uma batalha nós precisamos estar preparados. Se você vê alguém com uma chuteira de futebol, um uniforme de futebol, segurando uma bola de futebol, o que você deduz que essa pessoa vai fazer? Jogar futebol. E se tu vê outro com uma vara de pesca, com uma maleta de iscas, com um chapeuzinho daqueles assim, camuflado, sabe? O que você deduz que essa pessoa vai fazer? Pescar. Você consegue deduzir o que essas pessoas fazem pelo que elas estão vestindo. No mundo espiritual acontece assim também. Você se veste com uma coisa. Aí eu te pergunto, uma pessoa que se reveste nesse mundo aqui com notícias ruins, com leituras que não agregam em nada, com programas, com coisas que não ajudam em nada na tua saúde espiritual, deixam más influências agir na tua vida. Você consegue ouvir, você ouve as más influências, você convida coisas do mundo para entrar na tua casa. O que uma pessoa dessa vai estar vestindo no mundo espiritual? Uma armadura que não é. Por isso que daí um ataque derruba. Agora, encaminhando para o fim, eu quero chamar a tua atenção para algo aqui. Os textos que nós falamos sobre mundo espiritual e batalha espiritual lá no início, aquele texto de 2 Reis lá, falando sobre o profeta Eliseu, lembre? Tu lembra o que o profeta Eliseu fez para que o Senhor abrisse os olhos do servo? Ele orou. E no texto de Daniel 10, que a gente nem leu, mas nós conversamos aqui um pouco, que o anjo veio em resposta à oração de Daniel. Eu vou ler o texto de Daniel 10, 12 só, versículo 10, 12. Diz assim: aí ele disse, isso aqui é o anjo falando, tá? Não fique com medo, Daniel,
pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. E no nosso texto de Efésios, falando sobre a armadura de Deus, falando sobre cuidar as ciladas do diabo, vai falar no versículo 18, nosso último texto dessa manhã. Efésios 6:18 vai dizer: orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Se o Alberto estivesse aqui, eu ia falar para ele: tu sabe o que todas no grego significa? Significa todas. Pessoal, todas as ocasiões. Todas as ocasiões. Teu trabalho está muito desafiador? Ore. O teu relacionamento com o marido ou com a tua mulher está impossível de suportar? Ore. Não sei mais o que eu faço com os meus filhos estão se perdendo. Ore. Eu não tenho mais vontade de me reunir com os irmãos e irmãs. Perdi essa vontade, eu estou desanimado. Ore. Está desanimado? Ore. Triste? Ore. Irritado? Ore. Com medo? Ore. Angustiado? Ore. Animado? Ore. Motivado? Ore. Inspirado? Ore. Tu está com tempo? Ore. Está sem tempo? Ore. De manhã, de tarde, de noite? Ore. Acordei na madrugada? Ore. Está com dúvida? Ore. Tu está certo? Ore. Em todo o tempo, pessoal. Ore. Orar é a melhor coisa que você faz. Sempre. Sabe por quê? Nós falamos hoje aqui. Porque você sai do âmbito material e você entra no espiritual, onde as orações acontecem, onde Deus age. E o texto também fala duas coisas, né? Oração e súplica. Pedidos. Suplica a quem tem o poder de dar. A quem tem o poder de dar isso para você. Pede: Deus, me protege. Deus, me ajuda. Deus, salva minha família. Deus, salva o meu filho. Deus, me cura. Deus, cure tal pessoa. Deus, me dá ânimo. Deus, me suporta, Deus. Deus, me ajuda a enxergar o que eu não estou vendo. Eu queria falar principalmente, né? Não principalmente, mas me lembrei daqueles que vão ser batizados aqui. Saiba que o diabo não está feliz. E ele vai, com certeza ele vai te atacar. Ele vai fazer de tudo. De repente ele não vai começar com um ataque direto. De repente ele vai começar botando uma armadilha. Vai colocar uma coisa para te fazer desistir, desanimar. Talvez na semana mesmo possa ser uma semana mais turbulenta do teu ano. Mas lembre, trave a batalha com armas espirituais. Não tente enxergar as coisas sem o óculos espiritual. Não tente ver por seu próprio conhecimento, pela sua própria sabedoria. Peça a sabedoria de Deus. Peça os óculos espirituais para Deus. Olhando para a tua família, principalmente os homens, tu tem travado as batalhas espirituais pela tua família? Nós temos a responsabilidade dos nossos lares, é nos dada. Sim, cada um é individual, cada um tem a sua vida com Deus individual, mas como família, nós homens precisamos travar as batalhas espirituais com oração, com súplica.
pelo poder do Espírito Santo. Não é só para fazer oração no meio-dia, só pela comida. Ou Deus, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Não, pessoal, é orar. Quando fala batalha, eu estava falando com o Felipe, batalha, guerra, nós nunca tivemos a experiência de estar numa guerra mesmo. Não é uma coisa, não é um romance, não é uma coisa, é uma coisa sangrenta. Batalha nunca é leve a coisa, sempre vem para te matar, o diabo vem para te despedaçar, e a gente não pode entrar frouxo. Nós precisamos estar bem equipados, bem armados, que nós então possamos estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, perceber se isso que está acontecendo com a gente é algo natural, é algo que aconteceu mesmo, ou se não, se é algo além, e talvez possa ser uma batalha espiritual. Que nós possamos perseverar na oração, pelas nossas famílias, pela nossa igreja. A palavra termina falando ali, né? Por todos os santos. Quem são os santos? Nós, você, que já é um seguidor de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado também, Deus, pelo Teu Espírito Santo, Deus. Obrigado porque o Senhor nos deixa Ele, Deus, como um auxiliador, Deus. O Senhor nos deixa Ele como um conselheiro. E obrigado, Pai, porque nós temos a Tua presença conosco, Deus, em todos os lugares, Deus. Nós não precisamos ir até um lugar para buscar a Tua presença. O Senhor já está conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor se sacrificou, Deus, por nós, para que possamos, Deus, ter essa comunhão contigo. Pai, queremos nos preparar, Deus. Queremos nos vestir, Deus, no mundo espiritual com a armadura do Senhor, Pai. Queremos travar as batalhas, Deus. É o inferno que não vai prevalecer, Deus. É a igreja que avança. Queremos nos preparar e estar muito bem armados, Deus, para travar as batalhas espirituais, Deus, com as armas certas, Deus. Não deixa, Deus, nós irmos com armas que não são, Deus, armas espirituais, porque isso vai trazer um resultado terrível para nós, Deus. Pai, que a nossa igreja, Deus, possa ser uma igreja conhecida como uma igreja que ora, Deus. Uma igreja que está unida em oração, Deus, com outras igrejas no mundo. Que está unida, Deus, em oração com todos os cristãos, Deus, espalhados pela terra, Deus. Na expectativa da Tua vinda, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo, nos deixou o Espírito Santo, Deus. E como lemos hoje, Deus, hoje nós somos propriedade Tua, Deus. O Senhor nos selou, o Senhor nos colocou essa marca, Deus. Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor, quando coloca a Sua marca, Deus, ninguém apaga mais, Deus. Obrigado porque quando a Tua palavra, quando o Senhor diz, ninguém, Deus, pode dizer contrário, Deus. Deus, que ao sairmos dessa porta, que hoje a gente possa estar vestindo, usando, Deus, os óculos espirituais, Deus, atentos àquilo que, as armadilhas que estão sendo colocadas aí na rua, Deus, para nos desanimar, para nos fazer cair, para nos fazer desistir, Deus. Eu oro por cada um aqui, Deus, para que o Senhor possa estar fortalecendo, Deus, as nossas vidas em oração, que nós possamos estar muito bem equipados para enfrentar, Deus, os ataques do inimigo e resistir quando eles vierem, Deus. Obrigado mais uma vez, Deus, pelo privilégio de ter a Tua palavra e poder ler, poder aprender e poder conversar contigo. O Senhor é um Deus vivo, não é um Deus morto, Deus.
O Senhor ouve as nossas orações, Pai. Peço, Deus, pela vida daqueles que vão ser batizados daqui a algumas semanas aqui, Deus, que o Senhor já vai, Deus, preparando, Deus, o coração deles, e que eles possam, Deus, estar bem cientes que o inimigo não vai gostar disso, Deus, mas que eles têm tudo que eles precisam para travar essas batalhas, Deus. Eles têm o Senhor, eles têm o Seu Espírito Santo, Deus. Obrigado porque ninguém arranca de nós a oração, Deus. Obrigado porque isso é algo que não acontece no físico, não pode ser roubado da gente, Deus. Obrigado porque isso acontece, Deus, no mundo espiritual. E eu te louvo, Deus, porque o Senhor é todo poderoso lá também. O Senhor é rei lá também. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Amém.